Gente, são quase 5 horas da tarde. Olha o tanto de gato, ó. Que está... Eu acho que não dá pra vocês verem, não, né? Muitos gatos, porque tá fazendo muito calor, eles não estão aguentando, tadinhos, ficar assim. Aí, quando vai chegando a parte da tarde, eles vão vindo aqui pra casa, porque tem muita varanda, ó. Muita varanda, eles vão vindo aqui pra casa, ó. Eles ficam andando por aqui afora, que eles não estão aguentando, gente, ó. Nem eu tô aguentando esse calor. Liguei o ar-condicionado pra mãe agora, no quarto dela. São quase 5 horas da tarde. Assim, um calor assim que só Deus sabe que ele tá mandando, né? E falar em Deus, né? Nós vamos falar de Deus olhando pro céu. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem até uma lua ali que Deus colocou. Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é imenso. Deus é Deus. Deus é Pai de Jesus Cristo. Deus mandou o único filho dele. Eu acho que você acredita nisso. Jesus. Maria era uma mulher virgem. Era noiva de José, marceneiro, carpinteiro. E aí, Maria estava sentada, veio um anjo, conversou com Maria e falou que ela ia ficar grávida. Mas Maria era virgem, Maria ficou assim meio que pensativa. Eu vou ficar grávida como? Sendo nem casei com José? Ele é meu noivo ainda. Não, mas vai vir o quê? Deus. Você vai carregar no seu ventre, Maria. Você vai ser uma mulher bem-aventurada, porque você vai carregar no ventre o Filho de Deus. E você vai criar junto com José esse Filho de Deus. Que esse Filho de Deus ele vai ter um tempo para ficar aqui na terra, como todos nós temos um tempo para ficar. Jesus, só que Jesus é Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Você acredita que Jesus é Filho de Deus? Ele é Filho de Deus. Na palavra de Deus fala que Deus está sentado no teu trono, Jesus está em pé ao teu lado esperando a ordem de vir. Você acredita que na Bíblia está escrito isso? Procure na sua Bíblia para ver aonde Jesus está agora e aonde Deus está agora. Nós vimos em 1 Crônicas que Deus, ele mora nas densas nuvens. Que Deus manda anjos com a espada desembainhada de fogo. Que Deus manda pragas, que são doenças. Que Deus fica irado, que Deus fica bravo. Que Deus mata até aqueles que ele ama. E que Deus tira a vida também, porque Deus ele fala assim, poxa, eu não quero que você veja o que eu vou fazer no futuro. Eu não quero que você veja o quanto de doenças que eu vou permitir, eu vou colocar no mundo. Porque Deus coloca, porque nós vimos isso na palavra de Deus. Nós estamos vendo o poder de Deus. Os reis têm medo de Deus. Os 2 reis ungidos por Deus foi Saul primeiro e rei Davi o segundo. Que pecaram os dois. Os 2 pecaram. Mesmo assim, mesmo pecando, Deus não deixou de amá-los. Perdoou os 2, mas teve consequência do pecado deles. Teve a morte de Saul e teve a morte do filho do rei Davi com Batseba. Porque os 2 cometeram adultério. E você sempre aponta o dedo para aquelas pessoas que cometem adultério? Porque nós somos seres que nascemos em pecado, nós somos seres que pecamos. E este céu, quantas pessoas você pega e você começa a bajular? Você começa a puxar o saco. Você vai na casa de rico para orar. Você vai na casa de uma mansão para orar. Você gosta de sentar à mesa com reis e rainhas. Você gosta de sentar à mesa com pessoas que têm Ferrari, que têm mansão de 3.000 metros quadrados. Mas às vezes um pobrezinho que está na sua porta, você não ora para ele e ainda enxota ele da sua porta. Às vezes uma pessoa que talvez não tenha o dinheiro que você tem, você simplesmente ignora que aquela pessoa existe e você ainda fala o nome de Deus. E será que esse seu amigo, seu patrão, que você puxa o saco, que na verdade quem puxa saco, puxa tapete, aconteceu na minha família, meu irmão puxou meu tapete, puxava o saco e puxou meu tapete. Me tirou do emprego sabendo que eu precisava dele. Em 2012 eu fui demitida. E o meu irmão estava por trás disso, o meu primo estava por trás disso. Eu entrego todos os dias o meu irmão e meu primo nas mãos de Deus. Eu sei que Deus é justo. Eu sei que depois da minha morte ele ainda vai fazer justiça por mim. Eu sei que
Infelizmente, o ser humano é complicado demais para entender. Eu sei que Deus entende tudo porque Ele é o único ser sobrenatural que Ele é fiel, verdadeiro, honesto e é dono de todas as coisas, que é impossível você ser humano, nós seres humanos, termos nas nossas mãos ali o controle das nossas vidas, do nosso destino, de tudo de nosso. Porque esse ser sobrenatural que é dono desse céu, que é dono dessas nuvens, o seu patrão bilionário, o seu patrão cheio de dinheiro, aquele que você puxa o saco dele, que seu colega de trabalho puxa o saco dele, na verdade ele não tem poder nenhum. O dinheiro não vai pagar quando a morte vier. Você não vai pegar o dinheiro e falar assim: morte, eu prefiro te dar tudo que eu tenho, a minha casa, o meu carro, tudo, mas me deixa vivo. Ela não vai de maneira nenhuma. Ela vai fazer acordo com você. Porque quando vem, foi para Moisés, foi para Arão, foi para o rei Davi, foi para o rei Saul, veio para o Jonatã, filho dele, que o rei Davi amava. Veio para todos os seres humanos que são vivos e veio para Jesus, a morte veio para Jesus, que é filho de Deus. E Jesus o quê? Jesus ele veio como carne. Ele veio para o povo de Israel, israelense, israelita, esses que estão guerreando mesmo lá entre si. É o povo que Deus tirou do Egito, é o povo que Deus mandou Arão e Moisés ir lá com o poder de Deus e fez maravilhas, milagres, coisas, pragas, muitos avisos. Isso mesmo, Deus é o único que tem poder, o ser humano não tem poder. Para que você fica puxando o saco do ser humano? Eu estava vendo ali um negócio ali agora, um rapaz que é evangelista, que fala sobre a Bíblia, que fala sobre a palavra de Deus. E ele estava falando a respeito que ele morava numa kitnet, num apartamento pequeno, e fala só de Jesus, não fala de Deus, ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus. Tem umas religiões que prega Jesus, mas não prega Deus. Porque antes de Jesus vir, já existia o céu. Antes de Jesus estar aqui na terra, já existia nuvens. Antes de Jesus estar aqui na terra como ser humano, como eu e você, claro, não pecador, filho de Deus, já existia estrela. Já existia céu, já existia nuvem, já existia oxigênio, já existia essa terra aqui, porque tinha uma força muito maior por trás de Jesus, que é o Pai dele, Deus, dono de todas as coisas. E toda hora o rapaz falando só Jesus, 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 e não falando de Deus, do Pai de Jesus. Não estou desfazendo, estou falando que antes de Jesus, que veio quem? Veio Deus. Que quando Jesus veio, Maria estava sentada numa pedra que Deus fez. Talvez Maria estava olhando para o céu que Deus fez, para as nuvens que Deus fez, para o oxigênio que Maria estava ali respirando, que Deus fez, e que o oxigênio que Jesus respirou. Porque eu acredito que Jesus veio em carne como ser humano, como eu e você, ele não veio em espírito. Deus sim, Deus não foi sobrenatural, que nós não podemos ver Deus. Alguns profetas escutavam Deus. Talvez Deus conversa com você através de outras pessoas. Através de um mendigo, Deus usou várias vezes pessoas sujas. Aquelas que você considera suja. Matador de aluguel. Matador. Deus já conversou comigo através de um matador. Deus já conversou comigo, gente, através de um homem que assassinou o outro a machadada. Deus conversou comigo e mandou recado para mim através de pessoas que você pensaria na sua vida que nunca Deus iria usar. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não escolhe nada certinho não, gente. Deus não escolhe nada certinho não. Ele fala que por mais que os meus pecados e os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, quando você se arrepende de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele faz com que os seus pecados sejam brancos como a neve. Não existe mais pecado, porque você, eu e você, todos nós nos arrependemos de coração. Jesus veio em carne.
Se você não acredita que Jesus veio como um ser humano comum que sentia dor, gente, quando dava chicotada nas costas dele, ele sentia dor. Jesus estava tão machucado que Jesus não conseguia andar mais. Um soldado pegou uma pessoa ali no meio do caminho e pediu a ele mandou ele ajudar Jesus a carregar a cruz. A cruz não, que não era uma cruz, era, né, aquelas madeiras, o madeiro aonde Jesus ia ser crucificado. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um homem que não cometeu pecado nenhum, filho de Deus. Mas não é porque ele é filho de Deus que ele é maior do que Deus. Não. E eu vi um rapaz ali, evangelista, muito famoso, falando que ele morava num apartamentinho pequeno e que Jesus deu para ele uma cobertura maravilhosa. Eu fico indignada como eles usam o nome de Deus e de Jesus para bens materiais. Às vezes, e outra coisa que eu reparei, que ele estava falando que para dar sopa, para dar evangelismo na rua, para dar Bíblia, sendo que ele ganha muito dinheiro na internet, são pessoas voluntárias. O que é voluntarismo? É quando a pessoa faz de graça. Não! Pega esse dinheiro da internet que ele ganha, que ele evangeliza, que ele fala bonito, porque ele queria ser ator de novela, e ele pega esse dinheiro e o que ele faz? Ele pega esse dinheiro, em vez de comprar um apartamento chique, um apartamento muito de rico, ele pega esse dinheiro e vai fazer para Deus, porque ele está pregando uma palavra que não é minha, que não é sua, mas sim a palavra que é de Deus. A palavra que Deus mandou Moisés ficar 40 noites e 40 dias sem comer, sem beber, escrevendo. Moisés escrevendo tudo que Deus mandava ele escrever. É isso que eu fico indignada, quantas pessoas estão ganhando dinheiro com a palavra, essa palavra que não é minha, essa palavra que não é sua, essa palavra é de Deus. Esta palavra de Deus, o ser humano, ele quer ter poder, o ser humano quer ter carro chique, o ser humano quer ter mansão chique, nas costas de Deus, às custas da palavra de um Deus verdadeiro. Se Deus te der, a pessoa vai chegar na sua casa, ela vai te dar um carro de presente, porque Deus tocou no coração dela. Se Deus quiser que você tenha uma mansão, Ele vai tocar no coração de uma pessoa, mas faça a primeira obra de Deus. Faça primeiro, pega esse dinheiro, investe. Investe nas pessoas que precisam escutar a palavra de Deus. Fale em nome de Jesus. Eu tinha um sonho, gente. Eu tinha um sonho, mas eu acho que não vai conseguir. Que era dar cesta básica em nome de Jesus, em nome de Deus. Dar e falar que não sou eu que estou dando a vocês, não. Não sou eu que estou dando a vocês. É este aqui que é dono desse céu, dono das nuvens, dono das estrelas, dono do sol, da chuva, do oxigênio, da terra, de tudo que há. Ele é o único que tem poder de dar isso para vocês. Eu não tenho poder, não. Porque é Ele que toca no coração das pessoas. Às vezes você vê pessoas aí com a Ferrari ostentando, gente, pastores, evangelistas, ostentando com a Ferrari, ostentando com apartamento de luxo e falando que foi Jesus que deu. Eu estou conversando com Deus e perguntando a Deus se é verdade isso. E usando voluntariarismo, quer dizer, pessoas que saem da sua casa de graça e ele ganhando dinheiro. O que tem você morar numa kitnet? Quantas pessoas estão morando na rua? Quantas pessoas moram na rua? Quantas pessoas pegam os seus filhos e colocam debaixo de uma lona? Quantas pessoas moram numa casinha muito simples, mas mesmo assim foram felizes? Mas por que um pastor usa esta palavra que não é dele, um evangelista, usa a beleza física dele e a palavra de Deus que não é dele, não pertence a ele, pertence a Deus? Pertence a uma história que não é dele, que ele não passou por essa história. Nem israelita ele é. Eu não sou israelita, nem ele é, ninguém é. Por que ele não pega esse dinheiro e vai usar para tirar pessoas da rua? Para fazer um lugar com várias casinhas, gente. Um quarto com banheiro para pessoas que estão morando na rua morar. Para tirar da miséria. Porque Deus, na palavra de Deus fala assim. Quando que você foi me visitar na prisão? Quando que eu estava doente, você veio me visitar?
Deus pergunta isso, Jesus pergunta isso. E Deus é Deus Pai de Jesus e tem o Espírito Santo. E a pessoa só fala de Jesus o tempo todo, não fala de Deus, não louva a Deus, não engrandece o nome de Deus, em nome de Jesus. Ele fala, peça para mim, Deus, em nome do meu filho Jesus. Porque ele é o único intercessor entre Deus e os homens, é Jesus. Ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós ao Pai dele. A Deus, Jesus, ele é o nosso advogado perante Deus. Por isso que nós temos que conversar com Deus e no final da nossa oração a gente fala em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê a calmaria, nos dê a paz, nos dê a saúde, em nome de Jesus. Em nome, Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder, Senhor Deus, Todo-Poderoso, dono do céu, dono das estrelas, das nuvens branquinhas, desse céu azul maravilhoso. Eu sei que o Senhor é dono de tudo isso. Eu sei que o Senhor é dono de todas essas coisas, Senhor Deus. E eu sei que o Senhor tem o poder de me perdoar pelos meus pecados. Eu me arrependo de todos eles, de tudo que eu fiz, de todas as escolhas que eu fiz neste mundo mau, neste mundo onde as pessoas ficam doentes, onde as outras adoecem as outras, aonde as pessoas matam as outras, aonde as pessoas não têm compaixão, não têm misericórdia, aonde as pessoas enganam, mentem, aonde as pessoas são mesquinhas, medíocres, aonde as pessoas são pecadoras e se sentem o quê? Santonas, aonde a vaidade vem além do que deveria ser. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, como diz ali em Eclesiastes, tudo é correr atrás do vento. Você faz uma mansão, o que acontece? Você morre, ainda dá problema na família, fica aquela briga entre filho, entre não sei o quê. Viu o que aconteceu com uma moça onde o pai dela deixou bilhões de reais? A moça, ela, filha única, ficou a mãe idosa e a filha única. O que aconteceu com ela? Ela foi lá, a mãe não queria dividir os bens materiais com ela. A mãe não queria ainda dividir com ela. O que ela fez? Ela enganou a mãe. Ela enganou a mãe dela falando que estava doente, mandou uma mulher, que a mãe é supersticiosa, não sei qual religião a mãe dela tem, se é espírita, o que é, mas acreditava em cigano, de ler a mão. O que ela fez com a mãe dela? Colocou uma pessoa, como se fosse uma atriz, fazendo o papel de cigana, no meio da rua, falando com a mãe dela, que ela estava doente, a filha estava doente e precisava de muito dinheiro para tirar a filha da doença. Quem tira alguém da doença e quem não tira, e quem sabe a hora de morrer é Deus, não é você, não sou eu, não é ninguém. E Jesus é filho de Deus. Jesus, quando Jesus veio, o céu já estava pronto. Quando Jesus veio, as nuvens já estavam prontas. Quando Jesus veio, o oxigênio estava pronto. Quando Jesus veio, Maria já morava numa casa. José já morava numa casa. Quando Jesus veio, já tudo existia. Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antes de Jesus vir, o que acontecia para a gente pedir perdão a Deus? Os israelitas pedir perdão a Deus. Não eu e você, eu sou brasileira, não sou israelita. Deus veio para os israelenses, esses que estão aqui fazendo guerra aí. Deus veio para eles. Deus é Deus deles. Depois, quando Jesus veio, quando Jesus começou a pregar, percebeu que eles não acreditavam em Jesus, porque viram que Jesus era filho de Maria, viram que que José era pai dele, e falou assim, não, esse é filho de Deus? Como que ele pode ser filho de Deus se eu conheço Maria? Maria, mulher do José, aquele marceneiro, carpinteiro. Eu vi esse menino crescer, eu vi ele nascendo da barriga de Maria, como é que ele pode ser filho de Deus? Então Jesus Cristo falou, eu vim para os meus, para os israelitas, israelenses, e eles não me receberam. Então, pregar o evangelho para os gentios, para nós, para todo mundo. Quem tiver fé em mim, quem crê em mim, verá a glória de Deus.
Pode pregar para todo mundo, mas antes não. Era só para os israelitas, israelense. Então, assim, eu fico indignada quando a pessoa não conhece a Bíblia e a pessoa acredita em tudo que os outros falam. Você tem que ler primeiro a Bíblia. Você tem que se aperfeiçoar nela, porque aqui é a verdade. Aqui está a verdade. Então, assim, me desculpa, me perdoa, mas eu fico bem chateada, sabe? Eu fico bem chateada. Claro que Jesus, nossa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou o Filho dele, que ele era o Verbo, já estava com Deus, mandou um ser filho dele, de Maria. Dentro do ventre de Maria surgiu um Salvador. Aquele que não precisaria mais das pessoas israelitas, israelense, fazer sacrifício de animais até 1 ano de idade, sem mácula, sem defeito, sem nenhuma pinta, porque já tinha Jesus. Ele mandou Jesus. Agora, quando você pede perdão, você não precisa mais ir lá e comprar um carneiro e pegar um carneiro sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, sem mancar, não pode ser cego. Não é pegar um casal de pombo, um casal de andorinha, quando você é pobre, para dar para Deus para pedir perdão pelos pecados, para agradar a Deus. Hoje você se ajoelha, você conversa com Deus, você conversa com Ele, e no final da sua oração você pede a Jesus para ser o seu advogado. Você faz sua oração em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Eu engrandeço o nome do Senhor Deus em nome de Jesus. É isso que ele pede. E eu fico indignada quando eu vejo pessoas, assim, só falam o nome de Jesus. Não falam o nome de Deus. Não falam o nome do Pai dele. Que quando Jesus veio, já estava tudo pronto. Claro que ele é muito importante, ele é, nossa, extremamente importante também, porque ele é aquele nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é que você, quando você orar a Deus, no final da sua oração, quando você pedir perdão pelos seus pecados, quando você conversar sobre alguém na sua vida que fez parte da sua vida, no final você vai dizer: eu te peço, Senhor, perdão em nome de Jesus, o teu filho amado. Jesus, várias vezes, quem leu o Novo Testamento sabe que Jesus, ele ficava angustiado igual nós. Ele sabia que ele tinha que morrer no madeiro. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele ficava angustiado. Algumas vezes ele ia lá para debaixo da árvore de azeitona e falava assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Tipo, se for possível que não aconteça isso comigo. Mas Deus falava: não, você tem que fazer. Eu te mandei aí para você fazer. Então vamos louvar ao Senhor Deus, sim, o Senhor Jesus, sim. Mas, claro, colocar o nome de Deus na frente e de colocar Jesus, entendeu? Vamos pedir em nome de Jesus. Não vamos colocar só o nome de Jesus, não, gente. Vamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Já estou suando aqui, ó, de tão calor que tá intensamente calor. Nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 25, não é? Ontem nós lemos 1 Crônicas, o meu tá aqui, não sei por causa da minha Bíblia, gente. Eu tenho 4 Bíblias que eu até ganhei de presente, que eu gosto muito de ler a Bíblia. A minha tá na página 609, eu não sei você. A minha tá na página 609, mas porque ela é pequena, né? Não sei a sua página, se será 609 também. Nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 24. As turmas dos descendentes de Arão foram os seguintes. Os filhos de Arão foram chamados Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Versículo 2. Nadab e Abiú morreram antes do papai dele e não tiveram filhos, mas Eleazar e Tamar continuaram servindo como sacerdote. O rei Davi, juntamente com Sadoque, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque dos filhos de Tamar, dividiu os sacerdotes em turmas para as suas designações de serviço. Visto que os filhos de Eleazar tinham mais chefes do que os filhos de Tamar, a divisão foi feita proporcionalmente para os filhos de Eleazar, 16 cabeças de homens das suas casas paternas, e para os filhos de Tamar foram 8 cabeças de homens das suas casas paternas. Além disso, eles dividiram o povo levitas por sortes. Os 2 grupos juntos
pois havia oficiais encarregados do lugar santo e oficiais que serviam o verdadeiro Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Tamar. Então o secretário dos levitas, que chamava-se Semaías, que era filho de Netanael, registrou o nome desses homens na presença do rei Davi, dos príncipes, do sacerdote chamado Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças, cabeça é o chefe da casa, aquele mais velho, das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas, que eram filhos de Levi. Escolhia-se uma casa paterna de Eleazar e uma casa paterna de Tamar. A primeira sorte saiu para, jogou sorte, a primeira sorte saiu para um homem chamado Jeoiaribe. A segunda para Gedaías, a quarta para Seorim, a quinta para um homem chamado Malquias, a sexta cabeça para um homem chamado Miamim, a sétima para um homem chamado Acós, a oitava para um homem chamado Abias, a nona para um homem chamado Jesua, a décima para um homem chamado Secanias, a 11ª para um homem chamado Eliasibe, a 12ª para um homem chamado Jaquim, a 13ª para um homem chamado Upa, a 14ª para um homem chamado Jezebeabe, a 15ª para um homem chamado Bilga, a 16ª para um homem chamado Imer, a 17ª para um homem chamado Ezir, a 18ª para um homem chamado Apizés, a 19ª para um homem chamado Petaías, a 20ª para um homem chamado Jesquel, a 21ª para um homem chamado Jaquim, a 22ª para um homem chamado Gamu, a 23ª para um homem chamado Delaías e a 24ª para um homem chamado Mazias. Essas eram as suas designações de serviços de levitas quando encontravam na casa de Jeová, de acordo com o procedimento estabelecido por Arão, que era irmão de Moisés, seu antepassado, que já descansou. Descansou, gente, o descanso, a morte é um descanso, você não vai pagar conta mais, você não vai sentir dor mais, você não vai ter mais nada, mais nenhuma preocupação. Por isso que Deus fala descansar com seus antepassados. Conforme Jeová o passado, conforme Jeová, o Deus de Israel, Deus de quem? Do israelense, lhe havia dado a ordem de fazer. E dos outros levitas, que eram filhos de Levi, sangue de Levi, descendente de Levi, havia dos filhos de Anrão. Anrão era o pai de Moisés e de Arão. Um homem chamado Subael, dos filhos de Subael, tinha um homem que Subael teve um filho chamado Gedeías. De Reabias, dos filhos de Reabias, tinha o filho dele chamado Isias, o cabeça. Dos Isaritas, tinha o filho dele chamado Selomete. Dos filhos de Selomete, havia o filho de Selomete chamado Jaate. Dos filhos de Hebron, havia o filho de Hebron chamado Jeraías, o cabeça. Amarias, o segundo cabeça, Jaziel, o terceiro cabeça, Jecameão, o quarto cabeça. Dos filhos de Uziel, tinha um filho chamado Mica. E dos filhos de Mica, tinha o filho de Mica chamado Samir. O irmão de Mica chamava-se Isias. E dos filhos de Isias, tinha um filho chamado Zacarias. Os filhos de Merari foram chamados de Mali, Mussi. Dos filhos de Jazias havia um filho chamado Beno. Os filhos de Merari chamava-se Jaías. E havia também um filho chamado Beno, Suão, Zacur e Bri. De Mali havia um filho chamado Eleazar, que não teve filhos Eleazar. E de Quis, os filhos de Quis chamava-se Jeramel, e os filhos de Mussi foram chamados de Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos de Levi, descendentes do sangue de Levi, os levitas, segundo as suas casas paternas. E eles também lançaram sortes. E quem fala que lançar sorte é pecado? Lá no Antigo Testamento não era pecado? Assim como seus irmãos, os filhos de Arão, aquele que foi com Moisés lá no Egito, tirar o povo de Israel do Egito, que é escravo,
haviam feito na presença do rei Davi, chamado Zadok, Aimeleque, e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos descendentes do sangue de Levi, os levitas, a casa paterna do mais velho foi tratada da mesma maneira que a casa do filho mais novo. Capítulo 25, versículo 1 de 1 Crônicas. Além disso, o rei Davi e o chefe dos grupos de serviço escolheram algum dos filhos de um homem chamado Asaf. Asaf, de um lugar chamado Emã. Não, Asaf, e também tinha um homem chamado Emã. E também um homem chamado Gedutum. Isso mesmo, Gedutum. Para servir profetizando com harpas, com instrumentos de cordas, com símbolos, danças. Essa é a lista dos homens designados levitas para o serviço de glorificar a Deus com harpa, com instrumento de cordas, com símbolos. Versículo 2. Dos filhos de um homem chamado Asaf, nasceu Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf, que estavam sob a direção de Asaf, que profetizava sob a direção do rei Davi. Versículo 3. De Gedutum, os filhos de Gedutum chamavam-se um Gedalias, o outro Zeri, o outro Jesaías, o outro Simei, o outro Assabias e o outro Matitias. 6 filhos que Gedutum teve. Sob a direção do seu papai Gedutum, que profetizava, era um profeta, com a harpa, agradecendo e louvando a Deus, Pai de Jesus. Versículo 4. De um homem chamado Emã, os filhos de Emã foram chamados de Buquias, era um homem, Matanias era um homem, Uziel era um homem, Sebuel era um homem, Jerimote era um homem, Ananias era um homem, Anani era um homem, Eliata era um homem, Gidalte era um homem, Romanti era um homem, Ezer era um homem, Josbecas era um homem, Malote era um homem, Otir e Maziote era um homem. Todos eram filhos de Emã. Versículo 5. Todos esses eram filhos de Emã, vidente do rei, profeta do rei Davi, que transmitia as palavras do verdadeiro Deus para dar glória ao verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Aqui no versículo 5 do capítulo 25 de 1 Crônicas, foi quem que deu filhos para Emã. Está falando que quem deu filhos para Emã. Leia aí 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 5. Todos esses eram filhos de um homem chamado Emã. Emã era o vidente, o profeta do rei Davi, que transmitia as palavras do verdadeiro Deus para dar glória ao verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus deu a Emã, o profeta, 14 filhos, homens, e 3 filhas mulheres. Versículo 6. Todos esses cantavam na casa de Deus, Pai de Jesus, sob a direção do seu pai Amã, o profeta Emã. Com símbolos, eles cantavam na casa de Deus com símbolos, com instrumentos de cordas, com harpas, prestando serviço na casa do verdadeiro Deus, que é o dono de quê? Desse céu maravilhoso, dono das nuvens, dono do oxigênio, das estrelas, do sol, da lua, do frio, do calor, né? De todas as estações do ano. Asaf era o nome de uma pessoa, Judutum é o nome de outra pessoa, Emã era o nome de outra pessoa, estava sob a direção do rei Davi. Versículo 7, o número deles e dos seus irmãos, que eram todos levitas, que tinham o sangue de Levi, que eram treinados nos cânticos a Jeová. Olha, eles cantavam, eles treinavam antes de cantar para Deus, todos peritos. Eram de 288 cantores para Deus.
Versículo 8, então lançaram sortes para designar as responsabilidades dos levitas, tanto dos pequenos como dos grandes, são 14 filhos homens, dos peritos e dos aprendizes. Versículo 9, a primeira sorte, que era de um homem chamado Asaf, saiu para José. A segunda sorte saiu para Gedalias, era outro homem. Gedalias, seus irmãos e seus filhos eram 12 em família. Versículo 10, a terceira saiu sorte para um homem chamado Zacur. Os filhos de Zacur e seus irmãos, ao todo, eram 12 pessoas. Versículo 11, a quarta sorte saiu para um homem chamado Isri. Seus filhos e seus irmãos, contando com seus filhos e seus irmãos, sua família tinha 12 pessoas. Versículo 12, a quinta sorte saiu para um homem chamado Netanias. E de filhos e irmãos tinham 12 na sua família, 12 pessoas. Versículo 13, a sexta sorte saiu para um homem chamado Buquias. Seus filhos e seus irmãos contavam 12 pessoas na sua família. Versículo 14, a sétima sorte saiu para um homem chamado Gesarela. E seus filhos, juntando com seus irmãos, somavam 12 pessoas na sua família. Versículo 15, a oitava sorte saiu para um homem chamado Jesaías. Contando seus filhos e seus irmãos, eram 12 pessoas na sua família. Versículo 16, a nona sorte saiu para um homem chamado Matanias. Seus filhos e seus irmãos contavam-se 12 pessoas na sua família. Versículo 17, a décima sorte saiu para um homem chamado Simei. Seus filhos e seus irmãos contavam 12 na família. Versículo 18, a 11ª sorte saiu para um homem chamado Azarel. Seus filhos e seus irmãos eram 12 na família. Versículo 19, a 12ª sorte saiu para um homem chamado Asabias. Contando seus filhos e seus irmãos, eram 12 na sua família. Versículo 20, a 13ª sorte saiu para um homem chamado Subael. Contando seus filhos e contando seus irmãos, eram 12 na sua família. Versículo 21, a 14ª sorte saiu para um homem chamado Matitias. Seus filhos e contando com seus irmãos, eram 12 na sua família. Versículo 22, a 15ª sorte saiu para um homem chamado Jeremote. Contando seus filhos e contando seus irmãos, eram 12 na sua família. Versículo 23, a 16ª sorte saiu para um homem chamado Ananias. Contando seus filhos e contando seus irmãos homens, eram 12 da sua família, levitas. Versículo 24, a 17ª sorte saiu para um homem chamado Josbecasa. Seus filhos, contando seus irmãos homens, eram 12 na sua família. Versículo 25, a 18ª sorte saiu para um homem chamado Amani. Seus filhos e seus irmãos, homens, só os homens que eram contados, as mulheres não, eram 12 na sua família. Versículo 26, a 19ª sorte saiu para um homem chamado Malote. Seus filhos e seus irmãos, contando só os homens, eram 12 na sua família. Versículo 27, a 20ª sorte saiu para um homem chamado Eliata. Seus filhos e seus irmãos, contando todos homens da sua casa, eram 12 na sua família. Versículo 28, a 21ª sorte saiu para um homem chamado Otir. Seus filhos e seus irmãos contavam-se 12 cabeças na sua família. Versículo 29, a 22ª sorte saiu para um homem chamado Gidalte. Seus filhos e seus irmãos contavam-se também 12 na sua família, porque eram homens. Mulheres não eram contadas. Versículo 30, a 23ª sorte saiu para um homem chamado Maziote. Seus filhos e seus irmãos, homens, contavam-se 12 cabeças na família de levitas, sangue de Levi, aqueles que só eles poderiam mexer com as coisas de Deus. Deus só deixava eles mexerem com as coisas dele, tabernáculo, a casa do que tem o nome dele, com sacrifícios. Versículo 31, e a 24ª sorte saiu para um homem chamado Romantiezer. Romantiezer, juntando seus filhos homens e seus irmãos homens, contavam-se 12 homens, levitas na família. Para quê? Por que eles fizeram isso, gente? Eles colocaram serviço, escolheram dos filhos de Jazef, de Emã e Gedutum
para servir profetizando com harpas, com instrumentos de corda e com símbolos para Deus Pai de Jesus. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos Deus no Antigo Testamento. Parece que essas pessoas pegam só o Novo Testamento, que é muito rápido lê-lo, né? É muito rápido de entender, é muito rápido de ler, né? O Novo Testamento, mas o Antigo, aonde Deus fala coisas importantíssimas para mim, para você, para todos nós. Nós devemos ler, nós devemos analisar. Por isso que nós estamos aqui, para analisar a palavra de Deus. Porque quando Jesus veio, gente, já existia céu. Essas nuvens branquinhas aqui, ó, já existiam. Esse céu azul aqui já existia. Os passarinhos e todos os bichinhos já existiam. As árvores já existiam. Maria já existia. José, o marceneiro, que foi pai adotivo, né? O pai adotivo de Jesus, ele já existia. Então, por que não falar de Deus e falar de Jesus ao mesmo tempo? Por que não falar dos dois? Por que não falar assim, em nome de Deus, eu peço... Então, eu peço a Deus que Deus me cure, que Deus me proteja, que Deus me dê a paz, que Deus me dê o descanso, que Deus me dê saúde, que Deus me dê alegria, que Deus me dê momentos felizes, que Deus me dê saúde. Em nome de Jesus, teu filho amado. Ele fala para você fazer isso. Ele fala que é para você pedir ao teu pai em secreto. Quem é teu pai? Teu pai não é Jesus, teu pai é Deus. Você vai pedir ao teu pai em secreto e teu pai em secreto te recompensará em nome de Jesus. Ele é o nosso advogado. Quando Jesus voltar, os mortos irão sair da sepultura. Os vivos que estão vivos, todos serão julgados. Os vivos e os mortos serão julgados pelos seus pecados. Aqueles que se arrependeram de coração, de alma, serão perdoados. E eles eles vão viver num momento, num lugar aonde não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter nada de ruim, não vai ter conta para pagar, não vai ter inimizade, não vai ter amigo, não vai ter casamento, não se dá em casamento, não vai ter nada disso, não vai existir nada disso. Você vai viver livre, 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 livre sem dor, livre sem dor, livre sem conta para pagar, sem problemas, livre de todo mal. Você, quando se arrepende de todo o seu coração, de toda a sua alma, quando você conversa com Deus, quando você fala em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas escolhas que eu fiz na terra erradas. Eu sei que eu fiz tudo errado, eu sei que infelizmente eu me arrependo de tudo isso que eu fiz, eu sei que infelizmente eu não fui uma boa pessoa, eu deveria ter procurado mais a Deus, eu me arrependo, Deus, por tudo que eu fiz, por todas as escolhas erradas que eu fiz, eu me arrependo, Deus, por ter feito o Senhor ter vergonha de mim, eu me arrependo, Deus, eu quero estar nos braços do Pai, eu quero estar nos teus braços, eu não quero sentir dor, eu quero estar no paraíso. Se eu não vivi na terra uma vida boa, se eu escolhi o errado, se a consequência do meu pecado fez com que eu escolhesse coisas erradas e eu agora não estou bem, não me sinto bem perante os seres humanos. Senhor Deus, tenha compaixão da minha alma, tenha compaixão da minha vida, tenha compaixão, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe pelas minhas escolhas, me perdoe pelos meus pensamentos, me perdoe pelas minhas palavras, me perdoe, Senhor, pelos meus atos que incomodaram o Senhor. Eu peço perdão, me deixe descansar em paz, Senhor, contigo, me leva no teu colo, Senhor. É assim. Em nome de Jesus, que é o teu filho amado, que veio em carne, que veio como ser humano igual a nós, foi pisado, foi cuspido na cara, levou chibatadas, calado ele ficou levando chibatadas. Ele um momento ficou tão fraco que o soldado veio, pegou uma outra pessoa ali e falou, carrega o madeiro dele. Ele foi crucificado dentro de 2 ladrões e estava no meio. Bateram na mão de Jesus, nas 2 mãos, nos 2 pés, pregos para pregar ele lá em cima.
vivo ainda, vivo sentindo dores. Ele é filho de Deus, mas nós temos que falar de Deus e de Jesus, dos dois, porque Deus mandou o filho dele amado, que estava com ele, sem dor, sem nada, mandou para o ventre de Maria. Maria deu à luz um filho. Maria era um ser humano, pecador igual nós também. Claro que Maria foi escolhida por Deus. Deus fala, gente, que ela será bendita, sim. Bendita és tu, mulher, que deu à luz a um filho de Deus. Não que ela seja santa, não que ela seja, né? Não que ela seja Deus, ela não é Deus, ela não é Jesus. Mas ela sim, ela teve seu esposo, ela se coabitou com seu esposo José, o marceneiro, carpinteiro, que ensinou até Jesus essa mesma profissão de carpinteiro. Então, por isso que as pessoas, os israelitas, os israelenses, que é o povo de Deus, que Deus escolheu para glorificar ele, não aceitaram Jesus, porque falaram, poxa, aquele ali não é o filho? Jesus não é o filho de Maria? Não é o filho de José, o marceneiro? Ele não é carpinteiro com o pai dele? Como que pode ele falar que é filho de Deus? Por isso que eles duvidaram que ele era filho de Deus. Tanto que eles só descobriram quando Jesus morreu, quando Deus levou a alma dele. Então vamos glorificar a Deus, vamos glorificar a Deus, orar a Deus em nome de Jesus. Porque é muito triste quando você vê um evangelista pregando, um pastor pregando só o nome de Jesus, esquecendo de ensinar o nome de Deus, ensinar o poder de Deus, ensinar como Deus é. Porque Deus, gente, Deus, ele não é de mentira. Deus existe, Deus é de verdade. Tem muitas pessoas que não acham que Deus não existe. Tem muitas pessoas que duvidam que Deus existe. Tem muitas pessoas que riem, que faz chacota. Tem muitas pessoas que não acreditam que Deus está vendo o que ele está fazendo. Tem muitas pessoas que não acreditam que Deus sabe que você está pensando o que eu estou pensando. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Eu peço que Deus revele sobre a minha vida também. Eu peço que Deus escute os meus pensamentos, o que eu estou vendo, o que eu estou falando. Todos os momentos, eu cultuo a Deus. E eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe, eu sei que ele sabe cada passo que eu dou e cada passo que eu daria. Eu sei que daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, ele sabe o que vai acontecer na minha vida e eu não sei. Eu acredito que Deus existe, eu não vou na igreja, mas eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus existe, eu já fui evangélica, eu já fui católica. Eu já fui católica, já fui evangélica. Já fui batizada na igreja católica, na igreja evangélica, fiz catecismo, fiz catequese todo domingo de manhã. Eu acredito que existe Deus e que Deus sabe o que você está pensando. Se você acha que você esconde de Deus o que você está pensando, você está enganado. Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está com vontade de fazer, Deus sabe todas as suas gargalhadas, suas risadas, seus pontapés, sua ganância. Deus sabe de tudo, quem você é. Deus conhece seu coração e olha que Deus revela quem é quem. Deus faz com que você passe vergonha perante todo mundo. Deus revela, desmascara você na frente de todo mundo. E é por isso que nós devemos louvar e glorificar este Deus maravilhoso, dono do céu, dono das estrelas, e em nome de Jesus, exaltar o nome de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. Então vamos glorificar a Deus e cuidado, porque o Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você vai falar antes de você falar, Deus sabe o que você vai olhar antes de você olhar, Deus sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Ele existe, ele é de verdade, ele não é apenas um livro de conto do Chapeuzinho Vermelho, do Príncipe Encantado, não. Ele é verdadeiro, ele é de verdade. Talvez você vai na igreja só para mostrar para a sociedade. Talvez você acredita que Deus existe, mas não acredita tanto assim, que ele é capaz de ver você, capaz de fazer coisas contra ou a favor de você. Talvez você pense que Deus não sabe o que você está pensando, no que você está olhando, no que você está falando. Talvez você não acredite que Deus é verdadeiro, que Deus, ele é poder. Se não é Deus, quem é que fez esse céu? Seu amigo trilionário?
Quem é que fez chover? Quem é que faz esse calor que ninguém quase está aguentando? Quem é que faz as estrelas, o sol, as nuvens? Existe uma força. Na faculdade o professor falou, tem que existir uma força superior, uma força que empurra tudo. E essa força, ele é Deus. Eu não sei qual força que você... Ele não falou o nome de Deus, mas ele falou, tem uma força que fez céu, tem uma força que fez nuvens, tem uma força que fez estrelas, tem uma força que fez sol, que faz chover, que faz nevar, que faz as estações do ano. Tem uma força sobrenatural e essa força, na minha concepção de Bíblia, de que eu conheço como ser humano, é Deus. Pai de Jesus, que mandou Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que seja o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Claro que ele mandou para o povo de Israel, israelitas que está guerreando lá. Esses que estão guerreando lá, que não acreditaram em Jesus, que falaram que Jesus era filho de José, o carpinteiro de Maria. Esses que mesmo crucificaram Jesus no madeiro, esses descendentes dele. Tanto que Jesus falou assim, eu vim para os israelitas, para o meu povo, o povo de Deus israelense, mas eles não me receberam. Então, vai, espalha o evangelho para qualquer outro. Aquele que acreditar em mim, gente, aquele que acredita, verá a glória de Deus. Aquele que tem fé, verá a glória de Deus. Se você tiver fé, se você acreditar em Deus, se você acreditar que Ele existe, que Ele sabe os seus pensamentos, sabe para onde você olha, sabe o que você vai falar antes de você falar, sabe para onde você vai andar antes de você andar. Se você acredita nele, Ele fala, se você tem fé em mim, e você vai falar para o monte, lança-te ao mar, essa montanha lança ao mar. Porque a fé... é a fé que te salva, é a fé que te cura, é a fé que te levanta, é a fé em Deus, que Ele é o seu único amigo, é o seu conselheiro, Ele é sua família, Ele é sua mãe, Ele é seu pai, Ele é seu irmão, Ele é seu primo, Ele é sua família. É nesse que nós devemos acreditar. Nós devemos acreditar em Deus, nós devemos acreditar em Jesus, que é filho dele. Nós devemos louvar e glorificar a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ainda mais com um ser humano que é pecador, porque da palavra de Deus, que não conhece ela, mas eu já li e estou lendo novamente. Já li uma vez e estou lendo novamente. Da palavra de Deus diz, pode procurar no Google, pode procurar na Bíblia, pode perguntar ao padre, o pastor. Lá está dizendo a respeito de Deus. Para que tem muita gente que vai na igreja e não acredita em Deus. Tem muita gente que senta ali e não sabe nem o que é Bíblia. Não sabe o que está escrito aqui. O padre pode falar qualquer coisa. O pastor pode falar qualquer coisa que ele acredita. Por isso que eu falo, estou 1 Crônicas, capítulo 25, capítulo 12, capítulo 4, para você procurar na sua Bíblia, para você ler se é verdade o que eu estou falando. Não é para acreditar em mim, não. É para acreditar que em Deus. Não acredita em mim, não. Maldito o homem que confia no homem. Está escrito na Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Não confia em mim, não. Confia em Deus. Somente Ele é fiel a você. Não confia nos seus filhos. Não confia na sua nora, na sua sogra. Não confia no seu sogro. Não confia nos seus filhos. Não confia na sua mãe, no seu pai. Confia em Deus. Que somente Ele tem o poder de te ajudar. Somente Ele tem o poder de te levantar. Somente Ele tem o poder de saber quem é você realmente. Somente Ele sabe de todas as coisas. Por isso que eu fico muito revoltada quando eu vejo um evangelista, um pregador da palavra, só falar o nome de Jesus, 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 e falar que Jesus deu um apartamento para ele, um apartamentão. Por que ele não pega esse dinheiro? Ele vai lá e tira as pessoas das ruas. Quantas crianças estão sendo aí mortas pelos seus pais? Quantas casas, quantas mulheres estão fugindo dos maridos, dos namorados que estão querendo acabar com a vida delas? Por que não faz uma casa num lugar bem alto, uma casa para onde essas mulheres podem ficar? É isso que eu fico imaginando. Por que não fazem lugares onde pessoas necessitadas, pessoas que estão correndo do mal, gente? Por que não faz, não? Tem que mostrar na televisão, tem que ser ator. Tem que ser ator, porque eu vou falar a verdade para você. Se não fosse para ganhar dinheiro para a obra de Deus, eu não apareceria no programa de televisão de jeito nenhum se eu fosse pregadora da palavra de Deus. A não ser para arrecadar dinheiro para Deus. Arrecadar dinheiro para fazer
Eu lembro que a minha sogra é da igreja católica, da igrejinha, e eles faziam de vez em quando o sopão. Cadê o sopão, gente? Cadê o sopão pro povo? Cadê o sopão pro povo? Quanta dificuldade as pessoas estão passando, quantas casas querem fazer para mulheres que estão aí sofrendo, têm os filhos, mas não pode sair de casa porque o marido que provê o alimento, mas o marido quer exterminar a mulher, exterminar os filhos. Quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas estão sofrendo aí nas ruas, pedindo, quantas casas precisam ser o quê? Ser elaboradas em nome de Deus, não é em nome da pessoa não. Fala, não, meu filho, eu não fiz nada não. Eu não sou nada não, eu sou pecadora. Quem fez isso para você foi Deus. Agradece a Deus, agradeça a Jesus. Os dois sim que tem poder, não tem poder não. Eu sou pecadora, eu não sou nada não. Não, quer ser artista de televisão, quer aparecer na TV, quer se mostrar que é bonito, fazer botox, fazer, né? Ficar na academia o tempo todo, malhando, para as meninas ficarem assistindo o vídeo deles. É isso que eu fico pensando. Ah, não, eu fico revoltada, gente. Eu fico bem revoltada, eu falo mesmo. Porque, sinceramente, gente, Deus fala que o pai da mentira não é ele. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, infelizmente, às vezes a gente mente sem querer. Ou às vezes a gente mente por querer. E a gente pede perdão a Deus. Aí a gente se arrepende. Deus perdoa. Então, por isso que muitas pessoas me magoam e me magoaram, eu perdoo. Eu perdoo porque eu sei que na Bíblia está escrito que se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Então, eu tenho que perdoar o meu irmão para que Deus me perdoe. Por isso que eu perdoo as pessoas. Mas é um trabalho, gente, de perdão falso, não. O meu trabalho de perdão é um trabalho de perdão assim que dura meses ou anos. Eu tenho problemas na minha família. Só que alguns eu já perdoei de coração e não tenho nenhum vínculo com eles de amizade, porque senão vai piorar. Eu sei que vão me magoar de novo, eu vou ficar magoada de novo, vou ficar chateada de novo e vou de novo ter conflitos com essa pessoa. Por isso que eu já perdoei, mas eles na casa deles, eu na minha. Eles na vida deles, eu na minha, para evitar conflito novamente. Porque nós sabemos que questão de perdoar não é eu ficar indo na sua casa nem você na minha. Eu te perdoo, mas você pode continuar a sua vida, que eu continuo a minha. Só que eu não vou sentir no meu coração aquela agonia, aquela raiva de você quando eu falar de você, aquela mágoa que me machuca. Não, eu não vou ter isso. E outra coisa, vou falar com vocês uma coisa que eu vou ler lá na frente, tá? Eu não vou estar aqui agora não, tá no Antigo Testamento não. Mas Jesus falou que quem tiver de mal de alguém, quem tiver de mal de alguém, quem tiver com raiva de alguém, se alguém tiver com raiva de você, se você tem atrito com alguém, não dê oferta na igreja. Deus não aceita a sua oferta, tá bom? Lá na frente que eu vou ler, se Deus permitir vida para mim, saúde, porque senão não tem jeito, né? Até doente a gente pode ler se a gente tiver um pouco assim, né? A gente tiver força para ler. Mas lá na Bíblia está dizendo que se você tiver alguém tiver alguma coisa contra você, com raiva de você, e você tiver com raiva de alguém, não dê sua oferta, Deus não se agrada. Vá primeiro reconciliar, perdoar essa pessoa e pedir perdão para depois você dar oferta. Sabe por que eles não falam para você? Eu já conversei com o presbítero da igreja Assembleia de Deus a respeito disso, pessoalmente, na minha frente, dentro da minha casa. Ele falou assim que ninguém fala, é por isso que eles não falam. Eu falei, sabe por que vocês não falam? Porque vocês não querem perder a oferta, o dinheiro das pessoas. Mas se vocês falassem isso, ensinassem para o povo, que se eles tiver alguma coisa contra alguém e alguém tiver contra eles, tem que reconciliar com essa pessoa primeiro, para depois essa oferta ser aceita por Deus, porque senão ela não é aceita por Deus. Você está dando em vão, está dando para o ser humano, porque para Deus, Deus não vai aceitar a sua oferta. Ele não aceita a sua oferta quando você está brigado com alguém e você dá oferta. Deus não aceita. Deus não aceita. O ser humano aceita, mas Deus não aceita. Então está escrito aqui. E eu falei com o presbítero, porque vocês não falam isso para evitar confusão com o ser humano e com o outro. Ah, irmã, ninguém fala isso, mas Deus fala. Deus é tudo, Deus não é ninguém, Deus é tudo, Deus é mais do que todos e tudo. Deus é tudo e é Ele que falou. É o Filho dele que falou, Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, foi Deus que falou.
Ah, mas não falam porque não querem perder o dinheiro deles, né? Porque a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que acreditam em Cristo, em Deus, elas, né, vão dar oferta porque estão achando que Deus está agradando dela. Mas se você tiver com raiva de alguém, alguém tiver com raiva de você, se você der oferta, você vai estar dando para o ser humano, não para Deus, porque Deus não aceita nenhuma oferta se a pessoa tiver com raiva um do outro. Primeiro tem que pedir perdão. E mesmo se você tiver certo e a pessoa tiver errada, você tem que pedir perdão. Você tem que dar a primeira face. Entendeu? Não é a face da pessoa bater na sua cara, não. É a face de você, mesmo estando certo, você pedir perdão. É isso que Deus se agrada. Então, eles não pregam isso porque eles querem o seu dinheiro. Porque o dinheiro não vai para Deus. Deus não aceita esse dinheiro. Deus não aceita essa oferta. Deus não aceita essa oferta. Só quem aceita é o ser humano para ele mesmo, não para Deus, porque Deus não aceita. Tá bom?